Olá, muito boa tarde. Assinala-se esta sexta-feira o Dia do Estudante, numa ocasião em que o mundo da educação vive momentos agitados em Portugal. Um tema para a análise de Manuel Rocha, professor, que vamos partilhar consigo depois de mostrarmos os momentos da semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Foi a paróquia de Santa Maria delle Grazie al Trionfale, em Roma, que acolheu o Papa para a celebração penitencial a que presidiu, assinalando as 24 horas para o Senhor. Uma marca anual, antes do quarto domingo de Quaresma, marcada pela oração e a reconciliação. Antes de confessar a mãe de uma criança com síndrome de Down, que segurava o bebê ao colo, e um jovem da paróquia romana, Francisco dirigiu-se aos confessores presentes na celebração para lhes deixar um pedido. Per favore, il sacramento della confessione non è per torturare, ma è per dare pace. Perdonate tutto, come Dio vi perdonerà tutto a voi. Tutto, tutto, tutto. O Papa alertou todos para uma religiosidade de aparência, convidando a um exame de consciência sobre a forma de viver a fé e a relação com os outros. Um exercício interior na preparação para a Páscoa. Quando non mi prendo cura di chi mi sta accanto, quando sono indifferente a chi è povero e sofferente, debole e marginato, o Dio, abbi pietà di me peccatore. Per i peccati contro la vita, per la cattiva testimonianza che sporca il bel volto della Madre Chiesa, per i peccati contro il creato, o Dio, abbi pietà. Per le mie falsità, le mie disonestà, la mia mancanza di trasparenza e legalità, per i miei peccati nascosti, quelli che nessuno conosce, per il male che anche senza accorgermi ho procurato agli altri, per il bene che avrei potuto fare e non ho fatto. Este sábado, no Vaticano, o Papa encontrou-se com refugiados e suas famílias que foram salvos através de aberturas de corredores humanitários. O acolhimento destas pessoas, disse, é um compromisso concreto pela paz. Francisco vai dedicar a mensagem do Dia Mundial do Migrante e Refugiado 2023, marcado para 24 de setembro, ao direito de migrar ou permanecer na própria terra. E no dia 19 de março, o Papa saudou os pais de todo o mundo, apresentando São José como exemplo de paternidade. E oggi facciamo gli auguri a tutti i papà, che San Giuseppe, che in San Giuseppe trovino il modello, il sostegno, il conforto per vivere bene la loro paternità. E tutti insieme, per i papà, preghiamo il Padre. E non dimentichiamo di pregare per il martoriato popolo ucraino che continua a soffrire per i crimini della guerra. No Dia Mundial da Água, Francisco pediu que a comunidade internacional se mobilize em defesa deste bem primário no centro de uma conferência da ONU. In questi giorni si svolge a New York la seconda conferenza dell'acqua nell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Prego per il buon esito dei lavori e auspico che l'importante evento possa accelerare le iniziative in favore di quanti soffrono la scarsità di acqua di questo bene primario. L'acqua non può essere oggetto di sprechi o di abusi o motivo di guerre, ma va preservata a beneficio nostro e delle generazioni future. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A edição de 2023 da Missão País encerrou com uma missa de ação de graças no Mosteiro de Jerónimos.
Todos os anos, centenas de universitários aproveitam a pausa de exames e partem para localidades para uma ação de proximidade com as populações locais e aí serem também testemunho de igreja. Reuniram-se no Mosteiro dos Jerónimos para uma missa de ação de graças por mais uma edição da Missão País. É uma missa de ação de graças, portanto vamos agradecer as missões deste ano, tudo aquilo que de bom aconteceu e também a Missão País nunca acaba, para o ano há mais, daqui a 2 anos há mais e portanto acho que é também uma espécie de envio. Já houve missa de envio antes das missões, mas cada missão é um envio para um próximo ano. Pronto. Como se pode ler no site da iniciativa, a Missão País é um projeto católico de universitários que tem como objetivo levar Jesus às universidades e evangelizar Portugal através do testemunho da fé, do serviço e da caridade. Fazemos porta a porta, vamos ao lar ajudar, vamos à escola e a missão do teatro é uma missão que pode parecer assim um bocadinho mais ingrata porque não se está em contacto direto com as pessoas da terra, mas ao mesmo tempo é uma grande alegria ver toda a gente reunida depois. Acho que é assim um remate final da missão fortíssimo. A parte que mais me faz aderir à Missão País é ver tantos jovens, em Lisboa fomos cerca de 3.000, a querer partir nesta coisa da Missão País e ir para uma aldeia durante as nossas férias, portanto tirar uma semana de férias para ir para uma aldeia, ajudar com tudo o que seja preciso, no fundo, e ver que de facto há pessoas nas nossas faculdades que nós muitas vezes não conhecemos e que de facto acabam por ser do mesmo meio que nós e que se dedicam às mesmas coisas, com os mesmos morais, porque acho que enquanto jovens na faculdade às vezes é difícil encontrar alguém que também seja católico e que goste de ir à missa e de facto a seguir às missões é uma alegria e as missas da faculdade ou as missas a que vamos estão sempre cheias de missionários. Em cada universidade existe um núcleo da Missão País, animado pelos jovens que se vão envolvendo cada vez mais nesta iniciativa. Por exemplo, no técnico há 4 missões, portanto não são só os nossos 60 da nossa missão, mas os 60 de todas as outras missões. E acaba por ser fácil aquela coisa de, e se fôssemos todos hoje a almoçar? E claro que não aparecem os 60, mas estão para aí 30 e de repente as pessoas perguntam, mas calma, de onde é que vocês se conhecem? E nós, da Missão País, e começamos passa a palavra da Missão País. Uma ousadia missionária protagonizada por centenas de universitários católicos que cresce a cada ano. Parece contraditório numa época que muitos apelidam de descristianizada. Não é contraditório, é reconhecer que realmente muitas vezes não se encontraram com Cristo ainda e a missão proporciona um encontro alegre e feliz com Cristo e descobrem como é tão bom seguir Jesus, como é tão bom estar ali a fazer aquela experiência de Jesus e por isso acabam por voltar à fé, voltar ao encontro com Cristo, pelo encontro que é proporcionado muito de forma tão simples como o rezar, o estar a ajudar tanta gente, o estar alegre, o partilhar a vida, coisas tão simples da vida que mostram claramente como é bom seguir Jesus. E isso volta a uma cristianização muito grande, não é? Serem de Cristo novamente. Na verdade, há jovens que descobrem a proposta cristã na experiência da Missão País e que a assumem depois no dia-a-dia da vida académica. Eu não chego à faculdade e digo todos os dias bom dia, sou católica, mas tento dizer sou católica pelas minhas ações, pelas minhas escolhas, pela minha forma de ser. E de facto tem sido muito interessante, e principalmente este ano mais do que nos outros, sentir a curiosidade dos meus amigos que perguntam, então mas o que é que foi esta semana? Eu ontem tive uma conversa comigo que perguntava, mas o que é que tu vês em Jesus? Quer dizer, as pessoas veem que a forma diferente, e agora ainda por cima estamos na Quaresma, veem que fazemos coisas de forma diferente e perguntam, mas porquê? Qual é o sentido? Foi muito giro na minha missão, tinha gente que não era batizada, que foi tentar descobrir o que é isto de Jesus e agora acompanhá-los e isso é muito bom, ou seja, este primeiro anúncio que mostra claramente que ainda falta a muitos jovens, não é? É preciso escutar e anunciar Jesus e isso transforma as suas vidas, este primeiro anúncio. Nesta Eucaristia, os jovens missionários entregaram no altar os ícones da Mãe Peregrina que os acompanha em missão e que levam às casas de quem os acolhe a valorização da atitude missionária de Maria. Nossa Senhora saiu do seu conforto e foi levando Jesus ao longo da sua história, ao longo da história, a todos os outros e foi também quem criou e quem cuidou de Jesus. Portanto, nós por um lado também queremos ser a Missão País, a levar Jesus aos outros, a fazer como Maria e partir apressadamente para as várias localidades e levar Nossa Senhora e ao mesmo tempo também deixar que Nossa Senhora atue através de nós como instrumentos, para conseguirmos adquirir as graças que dela podem advir. A graça do acolhimento, da transformação e do envio. A Missão País, um sucesso da presença da Igreja Católica nas universidades que o padre Hugo Gonçalves justifica através do que considera 3 ingredientes essenciais. O primeiro ingrediente é Jesus.
não é? Jesus muito presente, Jesus muito vivo, nós conscientes de que estamos com Jesus a viver aquele dia. Depois outra coisa é a comunidade. Ou seja, estamos integrados dentro de um grupo, estamos a viver a nossa fé em comunidade, isso faz com que também nos sintamos apoiados, suporte, mas com que também nos sintamos enviados aos outros. E depois a prática do serviço, da caridade, se quisermos dizer assim. Ou seja, eu descobrir que a minha vida não se fecha em mim, que a minha vida não está só à volta daquilo que são os meus interesses e as minhas prioridades, mas a minha vida pode de facto ser um dom para os outros. Encerrou a Missão País 2023. Neste momento, muitos jovens dar-lhe-ão continuidade na vivência da fé na universidade a que pertencem, pelas dinâmicas do seu núcleo de estudantes católicos. Temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Pandemia, falta de professores, o direito à greve, circunstâncias com consequências nos vários ciclos de ensino que analisamos hoje com o professor Manuel Rocha. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. De que forma é que a escola vive todos estes momentos que são, sem dúvida nenhuma, de agitação para professores, para alunos, para a educação? Está de alguma forma comprometido um ano escolar por diferentes fatores? É assim, sempre que há alguma agitação que quebra a regularidade do ano, quebra os horários estabelecidos, a continuação dos trabalhos, há sempre consequências. Também seria estranho que não houvesse consequências numa luta, não é? Se há uma luta, é lógico que a própria essência da luta é criar alguma disrupção para chegarmos a alguma conclusão. Se for uma crise que leva a um crescimento, é ótimo. E é por isso que há sempre esta necessidade. De qualquer forma, ainda assim, as escolas organizam-se de muitas formas. E também é verdade que na própria escola, há muitos professores, há muitos funcionários, há muita gente a trabalhar, e ainda quando se faz a luta para conseguir chegar a alguns resultados, não se escura, dá uma impressão que na maior parte dos casos não se escura o que é fundamental e essencial, que é a preparação dos alunos. No meu caso... Essa é uma determinação que os professores não deixam é uma das preocupações que me parecem fundamentais, sempre. Viu-se bem durante os anos da pandemia, com o esforço acrescido e terrível que a classe docente teve que fazer. E não foi por causa das condições más que tivemos de trabalho que não foi feito trabalho. É claro que não foi da mesma forma, não podemos enganar-nos. E nota-se agora que os alunos trazem uma quantidade de dificuldades acrescidas por causa daqueles 2 anos de paragem. Não há dúvidas. Perderam hábitos de trabalho, perderam capacidade de concentração, perderam inclusive aquela ideia de que o estudo é para ser feito com esforço em grupo, por exemplo. Foi difícil controlar, de certa medida, como era o feedback do outro lado. Isso é claro. Na sala, isso é mais fácil de fazer. E sempre houve a preocupação de que os alunos tenham aquilo que é fundamental, adquiram as ferramentas necessárias para que o ano não fique comprometido, isso não tenho dúvidas. Isso acontece, por exemplo, na sua experiência de professor de... Sim, na minha experiência de professor de português. No secundário? E no secundário, essencialmente no secundário. Onde há preparação para exames, não é? Claro. Direta. Aí também houve a possibilidade dos alunos só escolherem aqueles exames que necessitassem para aceder ao ensino superior. Essa é outra questão, que é a independência ou uma certa separação entre o que é a escolaridade obrigatória até o secundário e o acesso ao ensino superior. Na minha opinião, e creio que é partilhada por muita gente, devia haver uma clara separação entre as duas coisas. No sentido de que o trabalho que nós fazemos para os alunos até o secundário é um trabalho de preparação, claro. Sem ele, não é possível ver frutos depois. Mas o acesso ao secundário devia ser, de certa forma, algo com alguma característica de separação. Tá? Para não pesar em algumas formas de trabalho e também não pesar em algumas formas de reação dos próprios alunos. Não determinar esse ciclo de ensino obrigatório. Até porque há muitos casos, muitíssimo, nós temos nas escolas, que vão ficando ali a andar ano atrás ano. O aluno, na prática, o que está à espera é terminar o seu secundário e
por uma razão de um exame qualquer, por uma razão de uma disciplina qualquer, principalmente aquelas fundamentais como a matemática, algumas ciências, o português, aquelas mais complicadas, fica, nunca mais consegue terminar. Essa é outra questão. Em termos de preparação deste ano, em que houve estas dificuldades todas, dá-me a impressão, porque eu vejo na minha escola, nas escolas, porque eu até estou nas duas, tenho uma turma do terceiro ciclo. Na periferia de Lisboa, não é? Sim, eu estou ali na Agualva, por isso estou no agrupamento ali da Agualva e Miracintra, que é central, e como dou aula nas duas escolas, vejo como vai acontecendo num caso e noutro. E nós procuramos sempre que o aluno não perca o que é fundamental. Sem dúvida. Que estratégias devem ter os alunos, devem ter as famílias enfim, que ajudam a ultrapassar algumas dificuldades? Os alunos sabem que grande parte dos resultados, ou se calhar uma parte muito considerável dos resultados, vem do seu trabalho. Sem dúvida. Sempre. Isso não é para responsabilizar os professores. Não, mas vem muito do seu trabalho. Sem dúvida. Claro que o professor apresenta as questões, vai acompanhando. Quando há toda a regularidade e mais horas de acompanhamento, é mais simples. Claro. Mas nós reparamos, e isto vem piorando, uma certa desresponsabilização. Parece que o aluno olha para o trabalho da escola, ou tem olhado para o trabalho da escola, menos como um trabalho e mais como uma espécie de obrigação. Lá vou, passo o tempo, mas depois o trabalho pessoal, aquele que é obrigatório sempre ser feito, tem diminuído. Foi a pandemia, mas não só a pandemia, também são as condições. Sim. Pois também nós temos a sensação de que não podemos fiar-nos muito nas condições em casa, porque nas periferias, às vezes, as condições de casa ou acompanhamento dos pais não são aqueles que nós estaríamos à espera, não é verdade? E o aluno que não tem condições em casa, por exemplo, para ter um espaço de estudo, dificilmente estuda. A escola também aí apresenta todos os seus espaços, todos os acompanhamentos, os apoios, etc. Portanto, há sobretudo essa responsabilização individual que Sim, é tem que haver fundamental. muito. E depois os pais têm que se convencer que o trabalho é feito por todos para o mesmo lado. Essa é outra das dificuldades que vamos tendo às vezes no trabalho, que é a exigência que colocamos, as regras que procuramos transmitir, que às vezes parece que não são bem entendidas ou não são bem acompanhadas pelo outro lado. Ainda assim os pais fazem um esforço enorme para que os filhos consigam avançar na sua formação, mas é necessário pensarmos mesmo. A educação é fruto da aldeia toda, não é só do professor. E aí temos todos que caminhar para o mesmo lado para conseguirmos bons resultados. Manuel Rocha, de que forma é que vive também toda esta circunstância em que estão os professores? É possível dignificar uma carreira sem comprometer e lutar pela dignificação da carreira sem comprometer esta atividade? E é a dignificação da carreira que garante o futuro da própria carreira. Porque nós vemos, há muitas opiniões sobre a luta dos professores. Há princípios básicos que toda a gente aceita. À partida, todos aceitam que a educação é fundamental para uma nação. Todos sabem que sem uma boa educação um país não evolui. O problema depois é a questão. Qual é o valor que queremos dar aos responsáveis fundamentais da educação? Essa é a grande questão, porque todos estamos de acordo que a educação é importante. Mas depois, se não valorizamos o trabalho, e isto tem uma característica económica clara, e ainda por cima, com as dificuldades que temos tido de inflações, etc., os ordenados parados, e depois, que condições damos a esses funcionários? Como é que é dignificado? E como é que ajudamos o profissional a conseguir resultados com os seus alunos? Isto é fundamental. Sem isto, não se atrai para a profissão, porque a não ser que pensassem mal os nossos alunos, mas na minha experiência pessoal, eu tenho visto nos últimos anos, aqueles alunos que me terminam o 12º são raríssimos, mas raríssimos, os que põem como hipótese ser professor. Isto é preocupante. Isso é preocupante, não é? É preocupante porque das duas, também se calhar eu não estou a conseguir convencê-los naquela ideia de ter quase um discípulo seguidores, mas é verdade que se a profissão é assim tão boa como algumas pessoas dizem, tão simples, etc., porque é que não há mais gente a ir?
E só é possível se for mesmo dignificada. Se as pessoas, quando olharem para a profissão de professor, disserem: bom, é um caminho que vale a pena, porque socialmente, economicamente, culturalmente, pessoalmente, vou sentir-me realizado. Sem isso não é possível. Sem bons professores não teremos bons estudantes também, não é? Até podemos todas as condições todas na escola. Mas se não houver os professores, não há escola. Isto é fundamental. E bons professores. E para atrair os bons, temos que lhes dar as melhores condições possíveis, não é? É difícil de outra forma. Sim, e de facto, nomeadamente em Portugal, teremos um problema, estamos a ter já um problema de professores em diferentes muito áreas grave, de ensino, muito grave. Precisamente pela não renovação do corpo docente, não é? Pela não formação. Ora, aí está. Reparem, o núcleo que mantém neste momento as escolas já anda aí pelos 55 anos, o que é muito. É verdade que neste momento as reformas estão tão tardias que a pessoa quase já pensa que nunca mais chega lá. Mas, de qualquer forma, já anda ali na volta dos 60. Se não há gente nova a entrar, não tardará muito tempo em que não há professores mesmo para garantir os horários básicos. Isto Esse é um problema que muitas escolas já passam por ele, claro, não é? Passamos. Todas as nossas escolas aqui, pelo menos na área urbana de Lisboa, todas elas vão tendo esse problema. É verdade que também houve durante uns anos um desinvestimento grande da universidade na formação dos professores a seguir. E então, nós neste momento, a área urbana vive muito de professores que descem do norte do país, do interior, e isso depois cria outras dificuldades ainda acrescidas à profissão. Onde vivem, como vivem, o que é que lhes fica depois no fim do mês todo aquele esforço. Uma maior necessidade, de facto, de proteger... É fundamental. Também socialmente Sabendo que é uma profissão exigente, uma profissão, de certa forma, inglória, porque às vezes nós esforçamos e o público que lá está não está propriamente com grande vontade, mas vai-se trabalhando sempre com o maior desgosto. E que esse trabalho, de facto, aconteça com sucesso, é o que desejamos. Manuel Rocha, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, neste momento em que se vive da educação em Portugal. Obrigado. Muito obrigado. Antes de terminar, recordo que no portal da Agência Eclésia pode rever este e os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.